semifinalista sai daqui, tá? Palmeiras e Atlético, é por isso que a gente vai direto pro Allianz Parque, porque o Bruno Vicari está em seu dia de Abel Ferreira, ele já sentou na cadeira, já montou o campinho ali com os copos, ele tem todas as respostas, tá, desse confronto. Bom dia para você, senhor. Tudo bem, Mari? Bom dia para você. Agora são 11 horas 6 minutos, 14 graus aqui no Jardim Suspenso do Palestra Itália. Fazia tempo que eu não soltava essa, viu, Mari? Mas soltei porque é sim uma noite muito especial por aqui. Por enquanto, claro, as arquibancadas estão vazias, mas logo mais às 7 da noite, aí sim, portões abertos para mais de 35 mil pessoas por aqui. Aliás, é o 10º jogo seguido que o Palmeiras vai registrar mais de 30 mil torcedores aqui em seu estádio. Isso é um recorde desde que ele foi inaugurado. E também vai reencontrar o seu torcedor em uma fase tão aguda de Libertadores. Faz 4 temporadas que isso não acontece. Como assim, Bruno? 4 temporadas? O time é bicampeão da Libertadores? Pois é, só que essas campanhas foram construídas com estádios vazios. E em 2019, quando foi eliminado pelo Grêmio nas quartas da Libertadores, jogou no Pacaembu. Então a última vez de um confronto tão pesado aqui no Allianz Parque foi em 2018, na semifinal contra o Boca Juniors. Como é que chegam as equipes? A gente começa pelo Palmeiras, Vinícius Nicoletti. O Palmeiras tenta chegar à sua 4ª semifinal de Conmebol Libertadores nos últimos 5 anos. Para isso, conta com a boa fase da equipe, time completo e também a força do Allianz Parque. Nesta temporada, são 25 jogos aqui no Allianz, com 21 vitórias e apenas 2 derrotas. Em 14 confrontos de mata-mata jogando em casa, o Palmeiras só foi eliminado 2 vezes sob o comando do técnico Abel Ferreira. No ano passado para o CRB e nesta temporada para o São Paulo, as 2 vezes pela Copa do Brasil e nos pênaltis. Aliás, os pênaltis é um ponto fraco da equipe do técnico Abel Ferreira. O treinador português nunca venceu o desempate nas penalidades em 5 confrontos. A principal dúvida da equipe para o confronto contra o Atlético está no ataque. Rony, que voltou à equipe no último jogo contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Fica a dúvida se ele começa entre os titulares ou então fica como opção no banco de reservas. Rony é o maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores, com 18 gols, 7 marcados nesta edição. Boa, Vinícius, é um nome importante sim para o Palmeiras na noite de hoje. E do lado do Atlético, quantas opções ou quantas dúvidas? O Eduardo de Menezes mostra pra gente o lado do Galo. Olá, meus amigos deste Sport Center. Hoje à noite vamos conhecer quem vai avançar para a semifinal da Conmebol Libertadores. Palmeiras ou Atlético no jogo de ida 2-2 no Allianz Parque hoje tem a partida de volta. O Atlético que faz muito mistério, hein? Não divulgou uma lista de relacionados para este jogo e também não permitiu nenhuma entrevista de atletas nas últimas horas para jornalistas. Mas a chegada foi muito tranquila aqui a São Paulo e o time pode ter mudanças também no seu time principal. O Igor Rabelo pode ganhar uma oportunidade na zaga e o Nátio Fernandes lá no ataque. Lembrando que o Guilherme Arana é dúvida, tem dores na coxa esquerda. Se ele não puder atuar, Rubens e Dodô disputam esta posição. E o Alan, volante, livre de suspensão, fica à disposição do técnico Cuca, que não divulga a escalação. Faz mistério para enfrentar o Palmeiras. Vale tudo em busca de um lugarzinho na semifinal da Conmebol Libertadores. Tem mistério sim, mas a gente também tem muita informação. Daqui a pouquinho o Mário Marra está por aqui e vai contar pra gente quais foram as opções testadas pelo técnico Cuca no treino de ontem, tá bom? Foi uma super cobertura no jogo de ontem no Maracanã, é uma super cobertura aqui no Allianz Parque, mas não termina por aqui porque amanhã tem mais Libertadores e claro, a gente acompanha. Hoje em Palmeiras e Atlético, transmissão aqui da ESPN do Star Plus. Claro, a nossa programação desde cedo já preparada para melhor cobertura e, claro, a transmissão depois para vocês, tá? Porque tem muito pra gente falar de Conmebol Libertadores, como eu prometi, tá? Porque a gente ainda vai pro Allianz Parque falar sobre
Palmeiras e Galo. A gente ainda fala muito sobre o jogo de ontem entre Flamengo e Corinthians. Você, esse homem aqui do meu lado, ó, Rafael Prates, está pronto? Estou pronto. Vamos Sempre? lá. Vamos. Sempre? Frente. No nível de Libertadores? Tô pronto. Tenso, mas pronto. Tenso, mais pronto. E você, Eugênio Leal, tranquilo? Sempre pronto. Always ready. Não, mas aí não dá. Aí não dá muito certo. Esse já tá fora. Mas esse time complicou pro Corinthians, hein? Na primeira fase. Venceu lá e empatou aqui. Olha só, gente. Hoje não tem a vantagem que o Flamengo tinha ontem de 2 gols. Hoje começa tudo empatado, 2-2. A vantagem do Palmeiras é que joga em casa. E que o Atlético tem sofrido muito gol no final também. Isso pode ser explorado. Ai, meu Deus do céu. É dia de Palmeiras e Atlético, transmissão exclusiva aqui na ESPN no Star Plus. O Paredão dá o spoiler, é o nosso primeiro assunto da segunda hora. Bora! O Palmeiras tenta chegar à sua 4ª semifinal de Conmebol Libertadores nos últimos 5 anos. Para isso, conta com a boa fase da equipe, time completo e também a força do Allianz Parque. Nesta temporada, são 25 jogos aqui no Allianz, com 21 vitórias e apenas 2 derrotas. Em 14 confrontos de mata-mata jogando em casa, o Palmeiras só foi eliminado 2 vezes sob o comando do técnico Abel Ferreira. No ano passado para o CRB e nesta temporada para o São Paulo, as 2 vezes pela Copa do Brasil e nos pênaltis. Aliás, os pênaltis é um ponto fraco da equipe do técnico Abel Ferreira. O treinador português nunca venceu o desempate nas penalidades, em 5 confrontos. A principal dúvida na equipe para o confronto contra o Atlético está no ataque. Rony, que voltou à equipe no último jogo contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Fica a dúvida se ele começa entre os titulares ou então fica como opção no banco de reservas. Rony é o maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores, com 18 gols, 7 marcados nesta edição. Hoje à noite vamos conhecer quem vai avançar para a semifinal da Conmebol Libertadores. Palmeiras ou Atlético no jogo de ida 2-2 no Allianz Parque hoje tem a partida de volta. O Atlético que faz muito mistério, hein? Não divulgou uma lista de relacionados para este jogo e também não permitiu nenhuma entrevista de atletas nas últimas horas para jornalistas. Mas a chegada foi muito tranquila aqui a São Paulo e o time pode ter mudanças também no seu time principal. O Igor Rabelo pode ganhar uma oportunidade na zaga e o Nátio Fernandes lá no ataque. Lembrando que o Guilherme Arana é dúvida, tem dores na coxa esquerda. Se ele não puder atuar, Rubens e Dodô disputam esta posição. E o Alan, volante, livre de suspensão, fica à disposição do técnico Cuca, que não divulga a escalação. Faz mistério para enfrentar o Palmeiras. Vale tudo em busca de um lugarzinho na semifinal da Conmebol Libertadores. De tela, então, olha, para os 2 pegadores de pênalti, tá? Desempenho de Everton no Palmeiras e Everson no Atlético. No tempo normal, 28 cobranças contra o Everton, 14 contra o Everson. O aproveitamento, na verdade, os gols sofridos, 86%, tá? Entraram no Everton e apenas 71% no Everson. Defesa, 7% apenas pro Everton, o dobro pro Everson. É claro que é mais difícil, né? Pensando também nas disputas, 1 vitória apenas, 6 derrotas do lado do goleiro, da meta do goleiro do Palmeiras, 2 vitórias do lado da meta do goleiro do Galo. Alguns dados para a gente poder analisar, então, para este grande confronto. Como empatou lá no Mineirão em 2-2, o jogo de volta, se também terminar empatado, vai para as penalidades. Aí eu desmaio, tá? Eu desmaio, caio dura, eu caio no chão, não aguento. Penalidades. Vou chamar agora para o nosso papo Bruno Vicari e Mário Marra, que estão direto do Allianz Parque, palco da grande partida que vai decidir quem vai para a semi e quem fica pelo caminho. Senhores, se o assunto é penalidade, a gente pode debater o comportamento das equipes. No último jogo, na última vez que eles se encontraram na Libertadores, o Palmeiras meio que cozinhou o jogo ali para decidir no Mineirão. É esse o comportamento do Palmeiras para essa partida? Ou é o Atlético que vai tentar sair com as penalidades ali de bom tamanho? Bem-vindos. Tudo bem, né, Mari? Boa tarde aí mais uma vez para você. Agora são 12 horas e 5 minutos, 14 graus aqui no Allianz Parque. Tomara que tenha pênaltis, Mariana. Isso vai dar mais audiência. Vamos pensar com profissionalismo. Não é, Mário Marra? Já imaginou? Tem esse lado. Audiência lá em cima, aquela tensão.
aquela expectativa, por que não? Sim, é possível, é possível. A Mariana tá muito nervosa, calma. Calma, Mariana. 14 graus, Mariana, calma. É, fica fria. Bom, agora é o seguinte, a Mari fez uma boa pergunta sobre essa questão de como o Palmeiras vai jogar e se comportar aqui. A gente viu números do Everton, números do Everson. Tem um outro dado que é interessante, em 29 confrontos de mata-mata do Abel Ferreira à frente do Palmeiras, foram 21 vitórias e 8 derrotas. Destas, 5 nos pênaltis. A gente fala muito de uma força mental, de um psicológico forte do Palmeiras, mas isso parece que não chega na decisão por pênaltis, Marra. Pois é, Bruno, mas assim, eu tenho um outro lado, assim, que no pênalti as forças estão teoricamente iguais. E aí tem também obra do acaso. Claro que tem a preparação. Claro que o Everton e Everson. Nesse momento eles já sabem mais ou menos como bate todo mundo, né? Assim, eu acho que tem... Eu não consigo falar mal dessa questão emocional do Palmeiras para pênaltis. Acho que não. Acho que... Lembra a final da Supercopa ou Recopa brasileira, Flamengo e Atlético? Quando todo mundo começou a errar pênalti, um atrás do outro, todo mundo errando pênalti. Ali, assim, isso é comum? Não, não é comum, mas também não é um drama. Venceu o Atlético, perdeu o Flamengo, mas não tem drama também, porque ali são seres humanos. Eu acho que Atlético e Palmeiras estão... Atlético e Palmeiras estão preparados? Eu acho que Atlético e Palmeiras estão preparados. Eu acho que a gente não sabe como estão preparados Atlético e Palmeiras para hoje. O Mar, inclusive, o Marra tá aqui com uma listinha, com um desenho, assim, aumenta. dos times, né? Do time. O Palmeiras acho que não tem muita dúvida, porque aí você tem os nomes, aí você tem uma aspas ali embaixo. Duas só, dúvidas, né? Então, mas Dois ou... ou um ou outro. No caso do Atlético, Mari, aí são 4 desenhos diferentes que ele tem aqui, viu, Mariana? Ô Bruno, e esses desenhos aí que o Mário Marra, eu tava acompanhando vocês também no Futebol 360, ele tem muito a ver com, se a gente for analisar como será o comportamento da equipe, porque o Palmeiras a gente já conhece, sabe mais ou menos como o Abel deve preparar essa equipe. Do lado do Atlético é assim, se o Atlético quer talvez segurar o resultado, ele reforça o meio de campo. Ou às vezes ele vai tentar buscar o resultado, aí ele pode voltar para aquele 4-3-3 dele, que tem jogado, que o Cuca fez muito na temporada passada. Como que é o comportamento do Atlético no Allianz Parque para esse jogo? O comportamento do Atlético, primeiro, que é fundamental para a gente saber o rumo que vai ter o jogo. O Atlético tem um exemplo do Mineirão da semana passada, em que jogou uma hora muito bem. Jogou marcando mais à frente, tirou a saída de bola do Palmeiras. O Palmeiras se viu muito encurralado pela marcação que o Atlético exerceu. É que o Atlético não conseguiu suportar aquela marcação o tempo todo, porque aquela marcação exige muito fisicamente do time. Mas isso que você toca nesse ponto, Maria, é fundamental. Porque eu tenho dúvida para saber se o Atlético está tão preparado assim nesse momento para se defender no próprio campo. O Atlético apresenta problemas defensivos, apresenta problemas de marcação perto da própria área. Então me dá a impressão que o Atlético, quanto mais longe da área ficar para marcar, é melhor para o Atlético. Quanto mais ele começa a ficar próximo do Everson para marcar, é pior para o Atlético. E o Palmeiras já enfrentou times que foram ao Allianz Parque para se defender com as linhas mais próximas, mais baixas, perto do próprio gol. Esses times não tiveram sucesso. Porque vai enfrentar uma equipe que é muito bem trabalhada, muito bem treinada para sair de marcação, que coloca muita gente no próprio campo de defesa. Tem a bola parada, que é muito bem treinada no Palmeiras. O Palmeiras faz muitos gols e ganha muitos jogos com bola parada, porque é treino isso também. Então, me parece que para o Atlético ter algum tipo de proposta de incomodar mais o Palmeiras, acho que o Cuca não pode descartar a ideia de marcar mais à frente, por mais que isso não dure o tempo todo. Agora, vamos fazer um jogo aqui. Você, como você é milionário, você é o Rubens Menin. Eu sou o Hulk, porque não sei se você notou, eu estou malhando. Eu sei disso. Se chega o Eugênio Leal com uma proposta assim, vocês, chefes e pessoas importantes do Atlético, fecham o empate e vai pro pênalti, a gente balança a mão ou não? Não. Não? Acho que dá para pensar em ganhar no tempo normal. Pra você, a possibilidade Eugênio. de pênaltis é bem considerável, a gente não pode descartar. Agora, se eu fechasse isso com você, eu pensaria o seguinte, eu não tenho muita chance no tempo normal, Então vamos para os pênaltis? Não. Acho que o Atlético tem condição de tentar ganhar no tempo normal. E qual vai ser o comportamento do Palmeiras? Hoje, a penalidade para o Palmeiras é menos negócio? Eu acho que não é negócio para ninguém. Você podendo resolver isso, ainda mais para o Palmeiras jogando em casa, nos 90 minutos, sempre o melhor, porque há muita incerteza. Agora, esse tipo de duelo, muito equilibrado, muito difícil, muito nivelado, você chega a um ponto do jogo em que você sente que está difícil, em que há realmente um nivelamento, há muito respeito de parte a parte, em que as duas equipes começam a
evitar riscos. Para que eu vou arriscar? Daqui a pouco eu tomo um gol, então eu não vou sair muito, vou segurar um pouquinho mais. Aconteceu no Campeonato Brasileiro um jogo, aí mesmo no Allianz, entre Atlético e Palmeiras, em que em algum momento eles meio que fizeram esse acordo. Ó, o empate tá bom. Claro que ali era um jogo de pontos corridos, não era um jogo de mata-mata. Mas metade do segundo tempo em diante, eu vou correr muito risco? Melhor tentar ir para os pênaltis, porque ali tudo pode acontecer. Acho que em algum momento pode acontecer, mas não de início. De início, cada um vai buscar o resultado, vai buscar o que é melhor para ele, a não ser que perceba que está muito encrespado o jogo, que aí o pessoal segura um pouco mais. Vou jogar de volta, então, para o Allianz Parque. Mário Marra e Bruno Vicari. Então, o que a gente pode esperar, independentemente da escalação das equipes, é um Palmeiras buscando o gol, como a gente tem visto no Allianz, e um Atlético jogando daquela postura mais ofensiva também? A gente tem visto isso nos jogos recentes do Palmeiras aqui. É verdade que nos confrontos contra o Atlético, aí é o Palmeiras mais cozinhando assim o Galo, mas se a gente pensar nos confrontos recentes em decisão de Campeonato Paulista contra o São Paulo, mesmo Copa do Brasil, o jogo recente contra o Internacional aqui foi um jogo de um início do Palmeiras muito forte e não vejo motivo para não ser assim hoje aqui mais uma vez, até aproveitando esse momento psicológico que inegavelmente hoje é mais forte do Palmeiras. Mas e essas anotações todas aí, hein, Marra? Sim, tem muita coisa, Bruno, que é em relação ao Atlético, em relação à preparação para o jogo de hoje. Só também dando um pitaco nisso aí, se for um jogo como a Mariana perguntou, vai ser um jogaço, né? O Palmeiras tentando jogar em cima, o Atlético tentando jogar em cima. E aí é super legal. E concordo muito com o Prates, o Atlético tem dificuldade. Se a opção for, vamos fazer um jogo defensivo, o Atlético tem muita dificuldade. Essa não é uma boa opção, a meu ver. Bruno, como o Atlético deve entrar em campo? Existem algumas possibilidades. Não dá para fechar a questão, Mariana, Eugênio, Rafael Prates. Existe uma sensação de que o Rubens pode ser bem aproveitado no meio-campo. E existe uma grande dúvida que é em relação ao aproveitamento, e aí a questão é física, do Arana. Contando que o Arana não vá para o jogo, já que não tem tanto tempo assim a contusão, então o tratamento deve ser maior. Hoje, o Dodô furou a fila. O Dodô se tornou uma opção para ser lateral esquerdo e o Rubens poderia ir para o meio. Sendo assim, Mariana, Everson, Mariano, Natan, Júnior Alonso e Dodô. Alan, Jair, Rubens, pelo lado esquerdo. Porque o Dodô talvez não seja o jogador do apoio, talvez seja um jogador de guardar a posição, de segurar uma linha de 4 até. É importante mostrar isso do lado esquerdo, porque do lado direito talvez a situação seja muito parecida. Alan, Jair, Rubens, Zaratio. Subiu o Mariano, o Zaratio vigia. E o Zaratio é um jogador que consegue fechar a linha de 4 e consegue ser também abusado, agressivo pelo lado direito, que é no Hulk. Mas existem outras possibilidades também. A segunda possibilidade, a defesa é a mesma, né? Com o Dodô, com o Mariano, com o Natan e com o Júnior Alonso, mas a partir daí, Otávio, Alan, Jair. Otávio, Alan, Jair. Zaratio, Keno, Hulk. Isso foi treinado, tá? Tô falando de coisa que foi treinada. Agora, existem outras possibilidades, como por exemplo até Igor Rabelo no lugar do Natan. E até 3 zagueiros. Ao invés de 3 volantes, 3 zagueiros. Aí tem uma questão, né, Bruno, geográfica. 3 zagueiros, mas vai marcar lá atrás? Pode se complicar. Agora, se for 3 zagueiros, entendendo que esses zagueiros vão apertar, ajudar a apertar a linha de meio campo do Palmeiras, já é uma outra concepção. Uma outra ideia, Rubens na lateral, como foi na semana passada. Rubens na lateral. Alan, Jair, Zaratio, Ademir, Keno, Hulk. Você percebeu que em quase todas, ou em nenhuma na verdade, eu destaquei o Nacho. O Nacho ainda é um dos titulares ali por perto, mas eu já acho menos que ele vai entrar como começando a partida hoje. São muitas opções realmente do lado do Atlético e muito mistério, né, Marra? Mistério. Mistério, é isso. Mistério. Mariana, não são dúvidas. A gente está aqui confabulando. Na cabeça do Cuca, já está definido. A gente está convivendo com o mistério. Ele não está convivendo com a dúvida.
Agora, ô Mari, é bom a gente acompanhar, claro, toda a nossa programação durante todo o dia, desde o Sport Center ao Abre o Jogo, porque foi testado e a gente acompanhou aqui o teste da nova iluminação do Allianz Parque. Vai ser inaugurada uma nova iluminação hoje por aqui, que pisca, que brilha, que vai para um lado, vai para o outro, e a própria torcida do Palmeiras vai para cima, para baixo, sai de baixo para cima, de um lado para o outro, vocês vão ver que promete ser uma loucura. Bate palma. Praticamente isso. E a torcida também promete fazer aquele mosaico aqui, assim, luminoso, né? Como a torcida do Atlético fez. A torcida do Palmeiras pegou esse know-how em Minas e trouxe aqui para o Allianz Parque também. É a promessa hoje aqui, viu, Mari? É isso que a gente espera, uma grande festa para um grande jogo. Já que o Mário Marra, enquanto o Mário Marra falava ali das questões dos mistérios do lado do Galo, a gente preparou aqui um touch com o Rafael Prates e com o Eugênio Léo, agora para eles botarem no campo e desenhar, então, para o Fã do Esporte. Com vocês, tá? Pode ir. Eu vou fazer o Palmeiras primeiro, porque não, é melhor. Tem menos questões. Deixar essa confusão toda. Era um time de um jeito, ele começou a ficar de outro, terminou com 3 zagueiros. Vamos pro Palmeiras primeiro, acho que é melhor. 1001 opções e o Prates vai tentar mostrar isso daqui a pouco. Bem, o Palmeiras não tem muita surpresa, tá, gente? O Palmeiras é o time padrão, ele tem, em princípio, todos os jogadores mais importantes. O Everton, o Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Murilo na zaga, Piquerez na esquerda, com Danilo e Zé Rafael fazendo a dupla de volantes, né? O Veiga sendo o meio-campista que se aproxima dos 3 atacantes, o Scarpa pela esquerda, pela direita, Rony centralizado e Dudu na frente. Pode mudar? Claro que pode mudar. Imagino eu que mais provável que isso aconteça durante o jogo. A não ser aqui, lateral direita. Acho que o Mike vive um grande momento. Ele pode começar no lugar do Marcos Rocha. Que teve dificuldade no Mineirão, né? Teve dificuldade no Mineirão, o Marcos Rocha, Sim, né? E teve facilidade no final de semana o Mike jogando pelo Brasileiro. Durante o jogo, eu acho que pode acontecer o seguinte, ó. Gabriel Menino, outro que vem num momento positivo, tem jogado com muita consistência. É um jogador importante. Outra coisa que pode acontecer aqui na frente, vamos fazer o seguinte, traz o Scarpa para dentro. Vem, Scarpa, vem comigo. Isso. E o Veiga, ao invés do Veiga vir para cá, eu vou trazer o Rony. O Rony faz a direita e eu vou colocar o Flaco Lopes no lugar do Veiga. É uma substituição que tem acontecido no Palmeiras. São possibilidades, mas o esquema de jogo não muda. É claro que ele vai ter, em alguns momentos, um posicionamento um pouco mais defensivo, em outros um pouco mais propositivo, mas a base e a estrutura do time está aí. Agora, Prates, se vira. Vai, meu filho. Decifrando o Clube Atlético Mineiro. Vamos lá, o Mário Marra trouxe aí possibilidades do Atlético começar o jogo no Allianz Parque, né? A gente vai partir da primeira possibilidade, que o Marra destacava, com o Dodô como lateral esquerdo, o Arana fora da partida e o Rubens pelo meio. E a abordagem do Atlético é importante para a gente saber o que o Atlético preparou para iniciar a partida no Allianz Parque. Qual vai ser o plano do Cuca para começar o jogo? Se, por exemplo, for uma ideia de contar com o Rubens no meio mesmo, muda o lado esquerdo, porque o Dodô não é como o Arana em relação a apoiar. O que a gente viu no Mineirão muitas vezes, no jogo de ida, era o Zarate muito mais pelo meio. O outro meio-campista foi o Ademir o escolhido, né? Mas o Rubens poderia ser mais pelo meio para dar esse corredor, para Dodô avançar de um lado e principalmente o Mariano avançar pelo outro lado. Com o Dodô e sem o Arana, o Dodô pode ficar um pouco mais preocupado com a parte defensiva e o Rubens pode ser um jogador mais aberto, né? Comparando com o Mariano, por exemplo, né? E aí Zarate e Jair tem essa possibilidade de muitas vezes terem a liberdade de chegar mesmo, né? Se projetarem pelo centro mesmo. O Jair sofreu pênalti assim no primeiro jogo no Mineirão, chegando à área do Palmeiras. É uma possibilidade. Tem essa característica. Tem essa característica. Então, assim, o Atlético tem essa situação, por mais que o Cuca tenha pensado em mudanças, em ter um time que tem meio-campistas que jogam pelo centro e, no caso do Rubens também, um meio-campista que joga mais aberto pela esquerda. Com as alterações, por exemplo, uma delas seria o Arana no lugar do Dodô. Aí o atleticano já conhece mais o time, né? O Arana passa muito para jogar e com o Rubens poderia ficar mais pelo centro e o Arana usando mais esse corredor pela esquerda. Até o Keno, muitas vezes, vem mais para o centro também para abrir o corredor para o Arana jogar. Talvez com o Dodô isso mude. Seja um Keno mais aberto pela esquerda, o Rubens também ora pelo centro, ora pela esquerda, e o Dodô apoiando menos. É uma possibilidade, né? Que o Mário Marra destacava com o Arana se jogar. E até uma outra possibilidade que o Mário Marra citou aqui no Sport Center, o Atlético talvez com 3 zagueiros, né? E aí muda mais. Seria o Igor Rabelo e não, por exemplo, o Rubens. O Rabelo formando uma linha com 3 zagueiros, com o Nathan Silva e também com o Alonso. Teoricamente, mais liberdade para os alas jogarem, né? Mais liberdade para Dodô, mais liberdade para Mariano, enfim. É um Atlético que tem opções,
para tentar jogos diferentes, tipos de jogo diferente. Mas essa abordagem de marcar mais à frente ou recuar, marcar no próprio campo, é importante para a gente saber o que o Atlético vai fazer. Tem condição de passar nesse jogo de hoje à noite, que deve ser muito bom no Allianz Parque, entre Palmeiras e Galo. E ainda tem a opção de sai o Rubens, entra o Otávio também ali no meio para fazer talvez um meio de campo mais de marcação. Bruno Vicário e Mário Marra, último destaque de vocês aí direto do Allianz Parque, por favor. Ô Mário, eu acabei de receber uma mensagem do pessoal do Palmeiras que está na academia de futebol acompanhando a nossa análise e acompanhando aí o Prates e o Eugênio também montando as equipes, e a resposta foi que é isso, sem muitas novidades por aqui, sem novidades interessantes por aqui, foi o que me falaram. Agora, quem está vindo para cá também, direto do Rio de Janeiro, mas antes faz uma pausa aí na ESPN, é Tite, César Sampaio e a comissão técnica da seleção. Marra, ontem eles acompanharam o jogo no Maracanã, estão vindo para São Paulo, tem gravação do Resenha e ESPN logo mais à tarde, e depois do Resenha eles vêm para cá. Tem Danilo para ver, né? Tem Scarpa, tem Veiga, poderia ter o Arana, né? Que era um jogador mais convocável do Atlético, e ainda tem o Hulk, na temporada passada, muito boa, a atual menos. Tem um destaque muito legal, Mariana, para esse jogo de hoje. É que normalmente Atlético e Palmeiras, Palmeiras e Atlético, é jogo em que as camisas são livres nas ruas. É possível ver camisa do Palmeiras na entrada do Mineirão, é possível ver camisa do Atlético na entrada do Allianz Parque. Isso dá uma aquecida no coração. As torcidas estão chegando do lado de fora e, assim, em conjunto, tem churrasco, tem lanche, tem cerveja, tem um monte de coisa por aqui. Por enquanto, e vai ser assim na paz, viu, Mário? Você falar disso logo agora, que a fome está batendo? É assim que a gente quer ver o futebol. Então, as duas torcidas amigas, a gente queria que isso fosse estendido, né, para todos. Garotos, beijos, bom trabalho para vocês. E ao longo da nossa programação, eles voltam também aqui trazendo todo o clima lá direto do Allianz Parque, respondendo algumas questões. Bom, falamos de técnicos, falamos de jogadores, falamos da torcida, mas a gente pode falar também sobre os estádios, tá? O Palmeiras tem o seu estádio, o Allianz Parque, e o Atlético terá a Arena MRV, mas são modelos ali, modos operandi um pouco diferentes. Desde que foi inaugurado, o Allianz Parque tornou-se um divisor de águas para o Palmeiras aumentar receitas e títulos. E é isso que o Atlético Mineiro quer com a Arena MRV, prevista para ser inaugurada no ano que vem. Daniel Nepomuceno é considerado o pai da Casa do Galo porque foi na gestão dele que o projeto começou a sair do papel. O Palmeiras já mostrava os números que a gente precisava. E é esse o modelo que a gente buscou, né? Um estádio com conforto, com mobilidade, com segurança. Mas a Arena MRV seguiu por outro caminho, pelo menos no que se refere à construção do estádio. A MRV não participa da construção do estádio. O estádio tem uma equipe própria que faz a gestão. A única semelhança será no modelo de negócios, com o Atlético buscando eventos para conseguir receitas em dias sem jogos. E a arena ela foi toda montada para ser uma arena multiuso, né? Então, toda a estrutura voltada para show, para montar palco, para desmontar. Nós estamos calculando que uma receita desse estádio, a hora que estiver em pleno funcionamento, uma receita adicional de 120 milhões ano para o Atlético. O Palmeiras entende bem disso e é prova viva de que vale a pena investir em um estádio próprio, como fez 10 anos atrás. O nosso modelo de negócio com o Palmeiras é o seguinte: o time profissional do Palmeiras, para jogar no Allianz Parque, ele não paga nada, ele não paga locação, e toda a bilheteria do Palmeiras. Em outras receitas, no caso, por exemplo, de show, de locação de espaço para restaurante, camarote, do próprio produto passaporte lá no Centenário, todos esses produtos que a gente tem, existe um percentual que vai para o Palmeiras, tá? Esse percentual ele vai aumentando no decorrer do tempo. Beluso também é o pai do Allianz Parque, afinal, batalhou pelo projeto antes mesmo de sentar na cadeira da presidência. Fazíamos reuniões, discussões, etc. Fomos bater à porta de algumas instituições financeiras e finalmente conseguimos um contato com a W Torre. Fui suspenso 1 ano no Palmeiras porque disse que eu quebrei o clube. Falei, quebrei, dei um ativo que vale hoje 2 bilhões de reais.
ainda faltam 8 meses para a inauguração. Mas com a obra na reta final, o Atlético Mineiro já conta os dias para ver a Arena MRV. Avante traz Avante, que traz mais gente, que traz mais Avante, que traz ingresso com desconto, que traz casa cheia, que traz mais Avante, que traz mais gols, que traz mais desconto, que traz mais vitórias, que traz mais vantagens, que traz todo mundo, que traz ainda mais Avante, que traz prioridade, que traz experiências, que traz rating, que traz final, que traz outra final, que traz título, que traz mais Avante, que traz mais títulos. Faça a sua parte. Seja Avante. Mais Avantes, mais conquistas.